Eu adoraria dar notícias boas. Eu adoraria sentar aqui com vocês, falar: hoje o Supremo ou a Justiça tomou uma decisão que inovou o direito brasileiro de maneira a corrigir um anacronismo, de maneira a melhorar o acesso judicial, de maneira que os brasileiros não vão ficar mais preocupados com a impunidade, com a violência urbana. Eu adoraria viver num país em que eu chegasse aqui e dissesse: o Congresso aprovou uma lei que realmente vai melhorar a vida dos brasileiros. Eu adoraria fazer um programa em que eu pudesse chegar aqui e lhes dizer o seguinte: governo adota uma metodologia que faz com que a criança leia Machado de Assis. Eu adoraria viver num país assim. E adoraria comentar notícias assim, porque tem tanta coisa que pode ser dita, de coisas boas que poderiam ser feitas. Tem tantas coisas que poderiam ser explicadas a partir de notícias boas. Infelizmente, nós não temos esta opção. Não está no nosso rol, no nosso menu, no nosso cardápio. Infelizmente. Mas, como o espírito de professor Girafales está encarnado em mim, eu devo-lhes uma explicação teórica, acadêmica, técnica mesmo, que, modéstia à parte, não querendo me gambar, não é gambar, é gabar, mas já me gabando, só nesse horário, olhando a concorrência, tenho condições de lhe dar, quero te dar, quero te dar, quero te dar, dá. Não, isso é Valesca Popozuda, mas vamos à notícia. Eu sei que está todo mundo aqui, e nós vamos para essa primeira pauta, que, para mim, é o ponto mais complicado do dia de hoje. E a produção já pode colocar aqui a nossa tarja, porque nós vamos falar do general da reserva Freire Gomes. Freire Gomes. Porque, ao mesmo tempo em que alguns minimizam, desacreditam as falas do Freire Gomes, é claro, quem é que desacredita e minimiza? Os partidários do presidente Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, os partidários do presidente Lula comemoram e dizem que o general da reserva Freire Gomes abriu as portas da esperança, não da cadeia, para Jair Bolsonaro. Ouso lhes dizer, senhores, aliás, com base na teoria, com base no direito vigente, dizem que tá, porque ninguém teve a delicadeza de revogar nenhuma norma, em especial a do processo criminal. Eu ouso dizer que estão todos errados. Todos aqueles que dizem que o general da reserva, Freire Gomes, abriu as portas da cadeia para o Bolsonaro. Eu ouso dizer, vocês estão errados, redondamente enganados. Agora, eu estou falando aqui, teoricamente, eu estou falando aqui da qualidade de advogado, estou falando aqui na qualidade de professor, doutor e mestre em direito. O que eu vou dizer aqui é com base na lei, o que eu vou dizer aqui tem base na doutrina, o que eu vou dizer aqui tem base na jurisprudência. Agora, se de fato esta fala do general da reserva Freire Gomes abriu a porta da cadeia para o Bolsonaro e ele for preso, o que eu posso dizer é o seguinte: nós estamos numa situação mais severa, mais crítica do que se costuma dizer a respeito do período do regime militar no Brasil, que foi de 64 até 1984. 20 anos, portanto. Por que eu digo isso? Porque, pelo menos, aqueles que estiveram à frente do regime militar tiveram a gentileza, sim, gentileza, de institucionalizar atos, os atos institucionais, do qual o mais famoso é o AI-5, institucionar atos avisando que o direito não vigia mais. Ah, você considera isso uma gentileza? Não, eu não considero o fato do direito
deixar de viger, deixar de fazer, de ter efeito na vida das pessoas uma gentileza. O que eu considero uma gentileza é o seguinte, prestem muita atenção. Entre uma circunstância como a atual, em que nós vemos repetidamente o direito ser violentado e a sua vigência ser negada, sem que ele tenha sido revogado, diante da situação do Brasil atual, em que os direitos são, pelo próprio Poder Judiciário, aplicados com desigualdade e dentro de um mesmo período, dentro de um mesmo mês, nós já nos cansamos de assistir decisão que diz A sobre um fato e diz B sobre um mesmo fato, só que só porque foi cometido por pessoas de polo político diferente. Portanto, se nós estamos nos acostumando com esse cotidiano de ver as garantias processuais, de ver as garantias do devido processo legal serem ignoradas, sem que essas garantias tenham sido revogadas, suspensas, interrompidas, é claro que é muito mais gentil um regime militar que institucionaliza um ato e avisa: olha, está suspenso. Olha, está interrompido. Olha, está revogado. Pelo menos tem a decência de avisar antes. Pelo menos tem a decência de avisar antes. E, nesse sentido, nós vivemos para aqueles que vivem com o seu violãozinho fazendo check, 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 cantando Roda Viva do Chico Buarque. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Aí fica... Aí que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá, roda gigante. Aí o povo fica com o violãozinho cantando Roda Viva, dizendo ditadura nunca mais. E nós estamos vivendo um momento que flagrantemente nós podemos dizer que os generais do regime eram mais gentis do que os atores do cenário político da democracia brasileira.